A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola Vamos Hablar, para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades Francês para a terceira idade, Básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. E desde o último domingo, os 38 candidatos a deputados estadual e federal por Uberlândia, assim como os postulantes aos cargos de senador, governador e presidente da República em todo o país, podem começar a propaganda eleitoral. Mas nem tudo é permitido nessa corrida. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Dr. Joemilson Donizete Lopes, que é juiz eleitoral aqui de Uberlândia. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber, antes de mais nada, o que mudou da campanha eleitoral passada para essa campanha de 2014. Boa noite. Boa noite, Kelsey. Obrigado pela oportunidade de poder informar os nossos eleitores. Em primeiro lugar, como novidades, eu poderia dizer que a aplicação da lei da ficha limpa, ela vai se dar de uma forma integral e sem restrições, como foi em 2010. Em 2010, para a eleição de 2000, ela entrou em vigor em 2010, mas houve vários questionamentos. Em 2012, ela foi aplicada com reservas, mas só para se ter uma ideia, 7.781 processos que tramitaram no TSE, sobre registro de candidaturas, deste total, 3.366 processos versaram sobre a lei da ficha limpa. Portanto, 43% dos processos que entraram no TSE e trataram de registro de candidatura. Então, é algo de relevante importância e nesse ano será aplicado com integralidade, provocando a inelegibilidade de candidatos que eventualmente sejam considerados ficha suja. Afora esse item, nós temos para este ano o voto em trânsito para presidente e vice da República nas capitais dos estados e em todas as comarcas ou cidades com mais de 200 mil eleitores, a exemplo de Uberlândia. Temos também a proibição do telemarketing. Lembro que na eleição passada a gente recebia telefonemas onde um determinado candidato gravava uma mensagem e ao final pedia o apoio e o voto. Esse ano isso não pode ser feito. É terminantemente proibido em qualquer horário do dia ou da noite, porque invade a privacidade da pessoa e o propósito dessa proibição é a preservação do direito à privacidade. Não pode o candidato inscrever-se como candidato fazendo associação ao nome de algum órgão público, como, por exemplo, se você fosse candidato, não poderia usar o nome Kelsen da UFO, por exemplo, que estaria referindo-se a um órgão federal. Se eu fosse candidato, não poderia colocar Joemilson do Tribunal de Justiça, por exemplo, ou Pedro do INSS e assim por diante. Fica também vedada a propaganda falada sem o uso da comunicação por sinais, que é a Libra, ou a legenda. Então, ela passa a ser uma obrigatoriedade para essa eleição. Doutor, tem uma série de coisas, tem 10 itens que a gente separou aqui, não sei se vai dar tempo de todos, mas vamos tentar falar. Comício é proibido? Sim, bom, em termos, o que nós temos que pontuar é o que pode e o que não pode. Em relação ao comício, ele pode e ele já pode estar acontecendo a partir do dia 6 de julho até 2 dias antes da eleição do primeiro turno, que vai se dar na sexta-feira. Não pode shows, essas coisas assim? Em relação ao comício, o que não pode é transformá-lo em um showmício, ou seja, fazer apresentação de artistas e animações. Propaganda de alto-falante. O alto-falante, ele pode também ser utilizado, assim como o comício, desde o dia 6 de julho até a véspera da eleição, ou seja, no sábado às 22 horas. É aquele carro de som. O que não pode, em relação ao alto-falante,
é a utilização dele em menos de 200 metros de distância de órgãos públicos ou de hospitais, escolas, desde que estejam em funcionamento, inclusive igrejas. E respeitar o limite de altura e também de horário para se fazer essa comunicação de alto-falante também. Com certeza, com certeza. Se alguém se sentir incomodado com o volume, pode ser feito uma reclamação e essa reclamação vai ser averiguada mediante a medição do som por decibéis. Placas, cartazes e pinturas. Toda a campanha, a cidade fica extremamente poluída, poluição visual, que inclusive com as chuvas na última campanha aqui do Uberlândia, nós tivemos vários acidentes causados por essas placas que rodaram, por exemplo, a Rondon Pacheco e outras vias de Uberlândia. O que dizer disso, doutor? As placas, cartazes, pinturas, elas podem acontecer sim. Elas não estão proibidas, mas tem uma restrição. Normalmente o que acontece é que um particular cede um muro, por exemplo, para que seja feita ali uma pintura. E no passado se cobrava pela utilização desse espaço de marketing, de propaganda. Agora, o bem particular ele pode ser usado para esse fim, para colocação de cartazes ou para pinturas, mas não pode ser cobrado. Tem que ser gratuito, não pode haver qualquer tipo de troca. O eleitor não pode ser beneficiado de qualquer maneira. Né? E tem que ser obedecido o limite de 4 metros quadrados. Entendi. O que extrapolar a isso será alvo de fiscalização e aplicação de multa. Hoje em dia tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter e uma série de outras redes sociais. Propaganda eleitoral na internet. Quais são as regras, doutor? Na internet está liberada a propaganda, desde que feita em sites de relacionamento e sem pagamento. Né? Então, o eleitor, se quiser fazer uma manifestação no Twitter, ele pode fazer uma manifestação, pode ser veiculada a propaganda ou marketing neste ambiente de relacionamentos da internet, relacionamento social, mas o que não pode é a cobrança ou a matéria paga dentro da internet. Com relação à carreata e distribuição de brindes? O brinde, ele é proibido, é terminantemente proibido, porque ele é considerado um ganho para o eleitor e considerado, portanto, uma troca por valores. E a troca por valores é considerado compra de voto. E aí ocorre o que a gente chama da interferência do poder econômico, o abuso do poder econômico, e isso é vedado e provoca a inelegibilidade dos candidatos. A carreata? A carreata pode, até a véspera da eleição, restringida às 22 horas do dia que antecede a eleição. Doutor, nós vamos ter muito tempo ainda para falar mais sobre esse assunto nas proximidades, inclusive das eleições, porque agora que está começando, mas eu acredito que a movimentação maior vai ser nas proximidades e é claro que o senhor já está convidado para voltar aqui com a gente. Muito obrigado pela entrevista, agradeço a doutor. oportunidade e contem comigo. Um abraço. E depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já já.